Oi, gente, sejam bem-vindos a uma resenha do livro A Linguagem dos Dragões, do S. Williamson. Esse é o autor, ou autora, né? Não faço ideia. E, gente, minha opinião sobre esse livro. Eu estava muito empolgada, como eu falei na minha TBR, nesse livro, eu coloquei nos livros que eu queria ler esse mês. E eu tava esperando uma coisa meio vibe Game of Thrones, sabe? Um universo muito elaborado, sabe? Vamos dizer, um lugar inventado, essas coisas inventadas. E não tem isso, né? O livro se passa no Reino Unido, então não tem isso, mas não é um livro ruim. Mas eu também não achei muito aquilo. Eu dei 4 estrelas. E assim, começou, gente, pra muitas pessoas, esse livro, ele vai ter uma escrita muito tediosa. E em alguns momentos foi assim. Inclusive pelo livro de empolgação que eu tava nele. E também pelo fato de que, gente, é o primeiro livro que eu tô lendo no meu Kindle, que já tem o vídeo que tinha unboxing dele. Eu achei, né, falei, tava empolgada para o livro. E empolgada que eu tinha acabado de comprar meu primeiro Kindle. Eu achei que eu ia ler em 1, 2 dias. E não, gente, demorei mais de uma semana pra ler esse livro. Então, não sei, ele foi... E pra um livro que tem 400 páginas, então... Foi um livro que, pelo meu tempo de leitura, ele demorou bastante. Mas assim, não é de todo mal, gente. Tem um universo de dragões legalzinho. Inclusive, quando terminou, né? Terminou com um final aberto, que dá a entender que vai ter um segundo volume. No meu caso, eu achava que tinha um segundo volume. Aí eu fui pesquisar e descobri que esse livro foi lançado esse ano. Eu fiquei, nossa. Então ainda não tem um segundo volume. E o final eu fiquei tipo, sacanagem, pra que colocar isso? Por que eu digo isso, gente? Acontece aí um romance, né, entre a personagem principal, que é a Vivian, com o Atlas. Os Atlas. E aí, no final, gente, o Atlas supostamente morre, e aí, no final, aparece uma imagem do jornal. Isso é uma coisa que eu achei interessante desse livro, que tem imagens de jornais, e aí muda a letra, é realmente um jornalzinho e as notícias. Isso eu achei muito maneiro desse livro. Que fala que, aí fala sobre o final do livro, que acontece um conflito entre vários dragões. Eu achei até meio confuso, tinha tanta gente, tanto lugar, que não entendi nada. Que foi vista sobrevoando com um garoto, né, indo embora com um garoto, que supostamente é o Atlas, que tava morto, mas não tá. Óbvio, né, acabar com o romance, assim. Aí eu achei isso bem anticlimax, sabe? Fiquei tipo, sério? Né, gente, eu vou dar um geral sobre a história, né, que eu só falei do final e ignorei o resto. No começo, fala sobre a Vivian, né, que é a personagem principal, e nesse livro existe um sistema de classes. Então tem a primeira classe, a segunda classe e a terceira classe, que são os mais pobres. E aí, pra você se manter nas suas classes, você tem que fazer um exame, tipo um Enem do livro, né, da história. E aí, isso vai determinar se você se mantém na sua classe. Se você ir mal, você abaixa. Então, se você for da segunda, você vai pra terceira. Se você for da primeira, você vai pra segunda. E aí, começa falando sobre a Sophie, que é uma amiga da Vivian, que fica misteriosa porque ela sumiu e dela fica assim, nossa, com o que eu fiz com ela, eu me culpo pelo que eu fiz com ela, só que ela não fala o que ela fez, ela vai falar só no final do livro. E aí continua isso, e aí ela vai ter um jantar na casa dos pais dela, né, na casa dela, que vai vir eu não lembro o que ela é, uma ministra, acho que é, das línguas dragônicas. E aí ela quer pedir pra ela, mostrar as coisas dela pra se tornar uma estagiária dela, que ela quase estuda pra isso, pra aprender línguas dos dragões, como já diz o título, né. E aí, nisso, os pais dela. E nisso, o pai dela. E nisso, os pais dela são presos como rebeldes. Porque existe um tratado de paz, onde tem algumas regras aí entre os dragões e os humanos. Então, tem regras ali, igual não se pode caçar dragões, eles têm os lugares deles, os humanos têm os deles. Mas existe um tempo onde tudo isso vivia junto e com harmonia. Então acontece isso, eles são presos. E aí ela fala, meu Deus, eu preciso dar um jeito, eu preciso salvar meus pais. Ela tem uma irmã mais nova. Aí ela deixa a irmã mais nova dela com os pais da Sophie, que não sabe o que ela fez. E aí, como ela estuda, assim, as línguas dos dragões, ela sabe que tem um dragão preso na biblioteca da onde ela estuda. Então, ela vai lá e faz um acordo com esse dragão e fala assim, você queima lá todos os papéis que incriminam meus pais, que eu solto você. E aí, isso que começa a história. E aí, obviamente, ela é descoberta porque, por algum motivo muito estúpido, ela fala, vou lá assistir, vou ver se ela vai queimar mesmo. De camarote, bem na frente, escondidinha no arbusto. É o que ela faz. Aí ela, obviamente, é pega e, tipo assim, o povo viu ela entrando na universidade, viu ela entrando na biblioteca, então, burra. Mas ok, ela é presa. Aí ela é mandada pra um grupo de criminosos que tem essas habilidades, igual no caso dela, linguísticas. Aí o primo dela, ela convence pra poder ir junto com ela. Eu nem falei primo dela, né, agora que eu tô falando. Mas tem o primo dela também, que foi preso junto com os pais. Aí ela fala, não, só vou com meu primo. Meu primo é bom nisso, leva ele junto. E aí vai, e aí eles precisam... Tem cada área e eles precisam descobrir alguma coisa. No caso dela, eles sabem que existe um tipo de comunicação dos dragões que os humanos não conhecem, que eles chamam de equalização, algo assim. E aí, o papel dela e da Sophie, né, no final ela descobre que a amiga dela tava lá, e de mais 2 pessoas, descobrir como funciona essa equalização, aprender essa língua, traduzir. E aí, o do primo dela, que ele estudava sobre estruturas dos dragões, meio que a anatomia dos dragões, não entendi muito bem o que ele fazia, então ele ficou na parte da aeronáutica, então ele tinha o trabalho de construir aviões que se assemelhassem a dragões, né, que cuspissem fogo, e é isso. Aí tinha também a área dos... tipo do Harry Potter, como é que é daquele dos animais? Esqueci o nome, mas que daí eles cuidam dos animais, é exatamente isso, que fica onde é o Atlas, né, que é o par romântico dela e mais outras pessoas. E é só esses 3, né, não lembro agora se tem mais algum. Acho que é isso.
E aí eles ficam nisso, aí eles vão fazendo processo, eles estão trabalhando ali com uma equipe. E aí a chefe lá, que não é a ministra, eu até agora não entendi muito bem o que ela é, acho que ela é tipo uma presidente, porque é ela que fez o tratado de paz. Ela fala assim, ó, então galera, agora começou a competição, tá? Vocês estão todos contra vocês. Só um de cada categoria vai embora pra casa. Aí todo mundo fica chocado, aí obviamente começam as tentativas de assassinato. A pobre, ou não tão pobre assim, Vivian, foi vítima de muitos alguns, inclusive um dos guardas quebra o braço dela, um desgramido, que até agora eu não entendi o papel dele na história, era só ser desgramido, porque não teve enredo nenhum, ele sendo desgramido não teve contexto nenhum, só ele sendo um pau no cu. E, tenta matar ela 2 vezes. Uma, o cara que é o Gideon, que é o que compete com ela, vai lá e tenta matar ela no meio da noite, aí ela grita, o povo salva ela lá, e depois ela tenta matar ela com envenenamento, e a bicha burra, a outra, no caso, que tentou envenenar ela, tomou o negócio envenenado. Era um biscoito, eu acho, que inclusive o guarda, que é o Hatha, tava por trás disso também, desgramido. E aí ela pegou o biscoito errado e comeu o biscoito envenenado, que era pra Vivian. Bicha burra. Nem pra botar um granulado, ó, o que tem um granulado é o envenenado. Ô, povinho burro. Mas é isso, gente, eu acho que eu não quero dar muito mais spoiler. Em geral, a história é essa, e aí começa a desenrolar. E aí fica uma questão de ética, né? Porque ela vive num muro que ela não sabe se ela é boa, se ela é ruim. Ela se culpa muito pelo que ela fez com a Sophie, que no caso, gente, uma das professoras dela, que pelo que eu entendi, tipo do ensino médio, pediu pra ela alterar o exame da Sophie pra filha dela passar. Que no caso, e aí também deu uma chantagem emocional, falou que provavelmente quem ia passar era a Sophie e a filha dela. E aí a Vivian ia ficar de fora. E aí convenceu ela a burlar. Burlar não, trocar, como elas eram muito amigas desde a infância, ela sabia copiar a letra dela, tal coisa que só existe em livros, em filmes, porque eu nunca conheci alguém que consegue reproduzir a letra de outra pessoa conhecendo desde criança. Mas tá bom. E é isso que ela fez com ela, e nisso ela não passou no exame e ela baixou de classe. Então ela teve que sair da casa dos pais dela e teve que ir pra 3ª classe. E foi isso que ela fez com a Sophie. E aí ela fica se culpando e no final ela conta pra Sophie, e aí a Sophie perdoa ela, porque eu só fiquei assim, o livro inteiro esperando, porque quando ela conta, a Sophie fala que vai se vingar. Aí eu fiquei, o livro inteiro esperando ela se vingar, no final meio que ela, não, amiga, tamo junto. Mas não sei não, gente, talvez no 2º volume, se tiver o 2º volume. Mas assim, gente, leiam, quem gosta de universos de dragões, é interessante, eu sinto que é um universo que é muito aberto pro autor ou autora, né, desenvolver. Sabe, então ele criou vários dragões de diferentes espécies, de diferentes, como posso dizer, não é climas, mas tipo, tem os do deserto, tem os da água, igual Pokémon. Então dá pra gente expandir muito esse universo. Espero que o 2º volume seja mais desenvolvido, não foque tanto nessa questão, focou bastante no romance, nessa questão de, da Vivi, no caráter dela e tal. O que, né, pra mim eu gosto muito mais de universos, né, do que as histórias assim. Mas é um livro bom, né? 4 estrelas é ótimo. Então é isso, gente. Já falei muito do livro. Deixei alguma coisa de fora pra, né? Quem ainda não leu, ter alguma coisa pra saber, né? E, no caso, você não deveria estar vendo minha resenha, né? Que você recebeu um monte de spoiler. Mas é isso. Um beijo pra vocês. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.